Bom, então vamos ver agora um segundo exemplo para a função logarítmica. f de x é igual a log de x na base 1 meio, base meio aí, tá? Nós temos uma base que é maior que 0 e menor que 1. Vamos ver como que se comporta o gráfico dessa vez e como que se diferencia do comportamento do gráfico anterior em que a base foi maior que 1, tá? Vamos reescrever isso daqui, né? Porque o log de x na base 1 sobre 2 é igual a y. Porque esse f de x pode ser substituído por x, por y, e eu estou colocando y lá no final. Então, a gente tem 1 sobre 2 elevado a y, que é igual a x. Isso aqui ainda pode ser escrito de forma diferente, porque o 2 dá 2 elevado a menos 1 elevado a y igual a x. Pode ser melhorado ainda, 2 elevado a menos y, que é igual a x. Pronto, essa expressão aqui, que a gente melhorou dessa daqui, é que vem para cá, para que os cálculos aqui fiquem menores. Então, 2 elevado a menos y é igual a x. Vamos ver, então, que resultados nós teremos. Então, 2 elevado a menos y é igual a x. Quem que é o x? 1/4, certo? Isso vai nos dar o resultado, 2 elevado a menos y é igual a 1/4 dá 2 elevado a menos 2. Então, cortando as bases aqui, olha, a gente tem menos y igual a menos 2. Como o primeiro membro vai ficar negativo, tem que se multiplicar por menos 1 e o y será igual, então, a 2. Então, quando o x é 1/4, o y é 2. Continuando os cálculos aqui de cor diferente, para que vocês não confundam, nós temos 2 elevado a menos y, que é igual agora a 1 meio. Continuando os cálculos na frente, 2 elevado a menos y, aqui 1 sobre 2 é 2 elevado a menos 1. Novamente, a gente tem primeiro membro negativo, multiplica-se por menos 1 e y é igual a 1. Então, quando x é 1 meio, nós temos um y que é igual a 1. Aqui 2 elevado a menos y é igual a x e o nosso x é 1. Isso só é possível se o y for igual a 0. Toda vez que o expoente é 0, o resultado é 1. Então, para x igual a 1, nós temos um y que é igual a 0. E a última operação, nós temos 2 elevado a menos y, que é igual a x, só que x agora é 2. Embora não apareça, aqui existe um expoente 1. Então, a gente tem bases iguais, corta-se a base, menos y igual a 1. Só que como o primeiro membro está negativo, multiplica-se por menos 1 e nós temos y que é igual a menos 1. Aqui fica negativo, é positivo e aqui vai ficar negativo. A gente tem x valendo 2, y que é igual a menos 1. Representando isso no gráfico, nós temos aí 1/4, quando x é 1/4, y é 2. Então, aqui, ó, x 1/4, y é 2. Quando x é meio, y é 1. Quando x é meio, y é 1. Quando x é 1, y é 0. Então, o ponto vai dar aqui em cima. E quando x é 2, y vai ser menos 1. Então, como que se comporta o gráfico aqui, essa curva logarítmica? Então, veja só. Que conclusões nós podemos tirar daqui? O eixo x, de novo, foi interceptado no ponto 1, 0. Certo? Ou seja, o eixo x está sendo interceptado aí no 1. Pronto. Isso já é uma coisa que a gente pode concluir como verdade, aconteceu aí nos dois exemplos. E vai acontecer sempre. Por que vai acontecer sempre? Porque toda vez que o x for 1, o resultado será 0. Certo? Porque nós estamos resolvendo aqui transformamos aqui numa equação exponencial.
e toda vez que o resultado é 1, porque o expoente é 0, o expoente é y. Então, y expoente vai ser 0 toda vez que o x for 1, que é o resultado da potência. Pronto, vai sempre cortar aí. Outra coisa que a gente pode observar é que o eixo y ele nunca será interceptado, tá? O eixo y, novamente, a gente pode aqui diminuir os valores de x tanto quanto a gente quiser, porque perceba que quanto mais x se diminui, mais o y também vai diminuindo. A gente pode diminuir x tanto quanto quisermos, que x não vai poder ser zero. Por que x não vai poder ser zero? Porque é uma função de r reais positivos em reais. Então, não há possibilidade de domínio ser zero ou ser um número negativo. Portanto, o domínio aqui nunca vai ser zero. Se o x, que é o logaritmando aqui, não vai poder ser zero, então o eixo y não vai poder ser tocado, porque todo ponto em cima do eixo y implica num x zero. Se isso não pode ocorrer, não tem ponto em cima do eixo y. Então, já está decidido isso daí no primeiro exemplo. Agora, nesse segundo exemplo, o eixo y nunca que é tocado. Você pode se aproximar o tanto quanto você quiser, se aproximando tanto quanto quiser de x, mas não vai poder tocar, certo? Duas questões que já ficaram decididas aí. A gente viu que esse a aqui, o valor de a aqui é meio, então ele é maior que zero e é menor que 1. E isso resultou numa função, olha, que ela é decrescente. Quanto mais você aqui, olha, vai aumentando os valores de x, mais os valores de y vão caindo. Então, é uma função decrescente. E isso ocorre toda vez que o valor de a for maior que 0 e menor que 1. Se for maior que 1, a função será crescente. Sobre o domínio, nós já falamos que o domínio de f é igual a x, tal que este x pertence ao conjunto dos números reais positivos. Já a imagem de f não tem restrição para a imagem de f. A imagem dessa função está dentro do conjunto dos números reais. Olha, a imagem é tudo isso aqui. Se você se aproximar o tanto quanto você puder de x, a imagem vai ser qualquer número aqui no conjunto, no eixo y. Qualquer um aí, não tem restrição para a imagem. Já o x só pode ser o domínio, só vai poder ser aqui os números positivos, certo? Então, os números positivos. Outra coisa que a gente pode concluir é que novamente ocupou aqui o primeiro e o quarto quadrantes, certo? Justamente porque x não pode ser negativo. Então, o terceiro e o quarto quadrante não serão ocupados pelos gráficos da função logarítmica, certo? Espero que vocês tenham compreendido, que eu possa ter contribuído com os estudos de vocês sobre função logarítmica. Eu vou deixar também outros links de outros vídeos que vocês possam estar vendo e refazendo revisões e se fundamentando nessa questão, certo?